RFI Convida. Lúcia Miesel. Hoje a RFI tem o prazer de convidar aqui nos nossos estúdios a Émilie Baruicon. Ela é antropóloga francesa que há muitos anos se divide entre a França e o Brasil, mas mais especificamente nos territórios indígenas, que é a sua grande paixão. Ela acaba de lançar por aqui Gardiens de la Forêt, Guardiões da Floresta, em bom português. Seja muito bem-vinda à RFI. Obrigada. Émilie, você descreve que recebeu esse chamado da natureza muito cedo na sua vida, né? Desde a sua infância, mesmo vivendo tão distante dos lugares onde moram esses povos indígenas, povos autóctones, né, de todo o mundo, e ir lá junto deles, passar temporadas com eles, mudou a sua vida. Você pôde, enfim, entender por que, afinal, eles não têm muito interesse em se assimilar ao nosso mundo das cidades, né, o mundo urbano. O que você aprendeu desse mundo deles? Então, já de gostar mais da natureza, de respeitar a natureza, de levar crianças na natureza para eles gostar, aprender a respeitar, consumir menos, porque o que nós consumimos vem da natureza. Então, mais nós consumimos, mais compramos e mais participamos da destruição da natureza. Então, eu aprendi a ter mais respeito. A sua experiência é muito bem descrita no seu livro. Eu dizia aqui antes da gente começar, né, que é difícil desconectar do seu livro. A gente lê ele muito rapidamente, porque você nos mostra o dia a dia desses indígenas, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que até hoje ainda mais te impressiona nesse contato com eles. Sim. Então já faz 22 anos que eu trabalho com eles e que eu passo 3 até 6 meses do ano com eles. Então na Amazônia com os índios Kayapó e também com os Guaranis, que moram mais na floresta atlântica. Então o que me impressiona, o que eu gosto, então essa relação com a natureza e essa simplicidade também, saber ficar feliz com pouca coisa, com o essencial e dar importância ao essencial, o que é importante na nossa vida, dar importância à família, a seguir o nosso coração, o que é bom para nós e para as pessoas que amamos e viver em paz com a natureza. Acho que eu aprendi muito. E lendo as páginas do seu livro, eu pensei nessa expressão francesa joie de vivre, né? A alegria de viver, que eu acho que encontra um sentido bastante literal quando a gente está em meio a esses povos, né? Que como você disse, se concentram no essencial e valorizam aquilo que não necessariamente na nossa vida corrida do dia a dia a gente presta atenção, né? Sim. Eu acho que precisamos aprender deles. E mais ainda na França, porque eu acho que no Brasil as pessoas têm muita felicidade. Mas eu acho que nessa vida ocidental, morando nas cidades, perdemos o foco no essencial. As pessoas trabalham demais, compram demais, acham que desejos e prazer levam à felicidade, mas não é verdade. Então, nesse livro, tentei explicar o que para eles é felicidade e como chegar à felicidade de verdade. Você diz, por exemplo, que eles não entendem por que nós trabalhamos à noite, né? Porque a noite para os indígenas é o momento de o nosso corpo se repousar, da gente estar com a família, da gente aproveitar, e o homem da cidade fica ainda trabalhando até tão tarde, pensando em ganhar cada vez mais dinheiro, né? E isso para eles não tem a menor importância. Né? Sim, eu gostei muito que eles falam, nossa, na cidade, as pessoas são como máquinas. A noite foi criado para dormir. E então, na cidade, as pessoas assim, trabalham de dia, trabalham de noite. Depois, quando eles vão dormir, não tem nem possibilidade de sonhar, porque eles estão cansados e preocupados, ou às vezes não dormem porque estão tão preocupados.
Então, esse não é uma vida, esse é mais como máquina. Exatamente. Emily Barruicão, o seu contato com os indígenas brasileiros começou, como você mencionou, com os caiapós, do cacique Raoni, de quem você conquistou confiança ao longo desses mais de 20 anos, né? A sua primeira temporada no Brasil foi de 4 meses na aldeia de Raoni, Metuctiri, a gente diz assim mesmo, né? Você, inclusive, aprendeu a língua deles, o caiapó. Foi difícil? Como é que você mantém essa língua viva em você também? Então, como falei, já faz 22 anos que eu trabalho com eles. Então, foi difícil, foi pouco a pouco, assim, ao longo dos anos que eu aprendi a falar essa língua. E também eu precisava, porque lá, então, os homens falam mais ou menos bem o português, mas as mulheres não. E para entender um povo, você precisa entender a língua. Então, eles mesmos me falam, você quer trabalhar com nós, ajudar nosso povo, você tem que entender nós, você tem que aprender a língua. Então, eu fiquei lá, eu precisava entender. E também eu comecei o Raoni me levou na aldeia, e então eu comecei a trabalhar com as mulheres, elas me ensinaram algumas palavras, e assim, pouco a pouco, o cérebro se acostuma e comecei a entrar no mundo deles, e uma língua é uma porta para entrar. Exatamente, foi o que eu ia falar agora. Diferente. Abre portas, né? Essa confiança deve ter vindo muito daí também, né? Sim. Desse seu esforço, né? Você também acompanha bastante de perto os indígenas Paresi e os Guaranis, então eu gostaria que você comentasse um pouco se encontrou mais semelhanças ou diferenças entre esses diferentes povos indígenas com quem você teve contato, né? Porque as pessoas têm a tendência de achar que é tudo a mesma coisa, então como é que foi ir aos poucos percebendo essas similitudes, mas também o que separa esses povos distintos do Brasil? Então, claro, tem muitas similitudes e diferenças também. Então, sobre similitudes, claro que tem essa relação com a natureza e respeito à natureza, porque eu falei um pouco disso, mas para eles, assim, nós fazemos parte da natureza, o que é verdade. Só que nós esquecemos isso. Então, eles têm essa consciência que para sobreviver, para as futuras gerações sobreviver, precisa respeitar a natureza. Precisa pegar um pouco para comer, para construir nossas casas, para beber, mas para poder ter isso no futuro, para sempre, tem que pegar só o mínimo e respeitar. Então, e verdade que quando todos eles vemos nós destruir a natureza sem parar, eles então ficam, sabe, com muita dor. Depois, diferença, que, bom, tem muita similitude. Mas, bom, também a diferença, vamos dizer, por exemplo, os caiapó, eles têm uma terra que faz, assim, 3 vezes a Suíça, sabe? E na floresta amazônica, e 3 vezes a Suíça, porque eles lutaram para demarcar essa terra. E então, é muito bom, eu dizer, para eles, porque esses povos precisam de terras grandes também para poder usar a natureza preservando-la. Respeitando. Porque, por exemplo, eles vão caçar num lugar, depois a próxima vez que eles vão caçar, não vão caçar no mesmo lugar, para deixar, sabe, a natureza se regenerar e assim eles podem usar a natureza e proteger-la no mesmo tempo. E então, por exemplo, os caiapó têm essa terra grande, moram na floresta amazônica, eles são seminômades, pescam e também caçam, também eles têm roças. E
Os guaranis, a situação, quer dizer, diferença, não é, lá eu não vou falar de cultura, eu vou falar de situação diárias e situação dos guaranis lá da Vale da Ribeira, lá no estado de São Paulo, com os quais o trabalho é diferente, porque lá as terras deles são pequenas. Mais concentrado tudo, né? Não são todas demarcadas, eles têm bastante grileiros nas terras deles e também eles estão passando fome, porque como as terras não são totalmente demarcadas, não podem usar a agricultura tradicional deles, que usa fogo. Só que eles sabem usar fogo sem destruir, sabe? Só que lá, como as terras não estão demarcadas, não podem usar, então, essas técnicas de agricultura suas. Não, também, assim, tem muita areia na terra, não tem possibilidade de cortar nem uma árvore grande. Portanto, eles sabem, sabe, pegar uma árvore sem destruir, Claro, sabe? Então, eles estão numa situação muito difícil, assim, nada cresce. Então, para comer, eles precisam ir na cidade, manter artesanato. Então, é muito difícil. Muito mais precária, né? Sim. Então, no Brasil, tem muitos povos indígenas com já situações diferentes, assim. E claro que aqueles que moram na floresta amazônica estão mais protegidos. Até quando, né? Também Sim. um pouco a questão, né? E, a gente viu que a retomada aí das demarcações das terras indígenas é prometida pelo presidente Lula, né? E é um aspecto crucial para a proteção dessas populações, mas também das florestas, né, onde essas populações vivem. Depois de 4 anos aí de ameaças, de abandono, de destruição, com que olhar você vê o futuro dessas comunidades indígenas na Amazônia, principalmente? Você está mais otimista ou é sempre uma questão de continuar lutando? A gente nunca sabe o que vai vir no próximo governo, né? assim, Uma incerteza muito grande. estou optimista. Sempre estou optimista. Que dá mais força também. E é claro que eu acho que eles estão sempre na luta. Mas lá, com essa mudança de governo, sim, 6 terras indígenas lá agora estão demarcadas. Então, é uma vitória. Fazia anos que eles ficavam com demarcações paradas, assim, muitas lideranças foram assassinadas quando o Bolsonaro estava no governo, muitas terras indígenas invadidas com garimpeiros. Foi horrível. Ele não escondia o desprezo que ele tinha, né, pelos indígenas. Foi muito horrível. Então, lá agora, com esse novo governo, tem muita esperança. Agora foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, com a Sônia Guajajara como ministro, que, ela é uma liderança muito forte. Também na FUNAI agora, é também uma liderança indígena que está assim, lá como presidente, essas terras demarcadas. Também, quando o Lula... Então, lá, como fala? Quando o dia da... Ele estava com o Raoni, sabe? Sim, o dia da posse, Isso, né? o dia da posse. Então, simbolicamente, foi uma mensagem muito positiva para o povo brasileiro, de respeito aos povos indígenas. E então, você, sendo francesa, tendo esse olhar europeu e francês sobre como o Brasil lida com essa questão, né? A gente sabe que os indígenas são cada vez mais ouvidos e respeitados nas esferas internacionais, participam hoje em dia de qualquer grande evento ambiental, né? São recebidos como estrelas em muitos lugares, mas na prática, lá no Brasil, a gente não vê eles sendo respeitados como eles mereceriam e deveriam, né? Pelo chamado homem branco. Ainda sofrem muita discriminação no próprio Brasil. Como é que você viu esse olhar do brasileiro sobre os seus antepassados indígenas e seus compatriotas indígenas? Então, eu acho que falta de comunicação e de informações sobre esses povos. Porque eu acho que
até mais ainda nas cidadinhas perto, sabe, que fica perto das terras indígenas, precisaria ter, não sei, nas escolas, sabe, palestras sobre os povos indígenas e também nas cidades maiores. Eu acho que no Brasil tem uma falta de informação. Precisaria, então, mais informações para as pessoas entender quem são esses povos. E, claro, eles vão gostar, porque eles são maravilhosos, sabe? E a falta de informação leva a falta de respeito, preconceito. Mas quando vem a informação que você entende, que você gosta, depois, assim que chega o respeito. E, então, acho que é esse que falta. E também entender que esses povos são como protetores do Brasil. Porque já sabemos que a floresta amazônica é a floresta tropical a maior do mundo. Uhum. Então, a planeta precisa dessa floresta. Mas, vamos dizer, o Brasil mais ainda, porque se some essa floresta, o que vai acontecer? Uhum. Depois, mais mudanças climáticas. Atingindo a agricultura, que é vital para o Brasil. Claro, a agricultura precisa de chuva, precisa, sabe? Então, afetaria também a economia brasileira. Uhum. Então, tem que pensar que essa floresta como dizer, protege a economia, protege a agricultura, protege o Brasil. E esses povos indígenas também, porque eles protegem a floresta amazônica, protegem também o cerrado, protegem a floresta também atlântica. Uhum. Eles estão protetores do meio ambiente. E precisam, por sua vez, serem protegidos também, né? Também, respeitados. E eu acho que as pessoas, os brasileiros, deveriam pensar, nossa, são nossos aliados, sabe? Uhum. Eles estão botando limite para ninguém destruir tudo. Então, eles estão oferecendo um serviço ambiental grátis para nós todos. É verdade. Uhum. E assim. Exatamente, ótimo. Muito obrigada, Émilie Barrucan, antropóloga francesa, autora de Guardiões da Floresta, se a gente traduz em português. Haverá uma versão em português do seu livro? Eu espero. Não sei ainda. Depende se uma editora brasileira quer comprar os direitos brasileiros. Então, fica o recado aqui, né? É realmente um livro muito interessante. Muito obrigada por participar da Convida.